Os irmãos mais ou menos já se cumprimentaram, quase todos, mas aqui em cima do boletim está Christos vos crês, que em russo significa Jesus ressuscitou. E aqueles guardas que receberam dinheiro para dizer que ele foi roubado da sepultura, até hoje, segundo, pelo menos até onde foi escrito o Evangelho, se propagou, mas todo mundo sabe que hoje que não é verdade aquilo e que Jesus ressuscitou. 70 anos se passaram de regime repressor comunista liderado pela Rússia, que outra vez está reprimindo a Ucrânia. E nos primeiros momentos houve os comissários do povo. Os comissários do povo, ele tinha que fazer todo mundo adotar a nova filosofia marxista, comunista, leninista. E eles tinham que ir de aldeia em aldeia, de cidade em cidade, mostrar que não é nada mais válido aquilo, esse negócio também de religião é ópio do povo e coisas assim. E chegou um desses comissários numa aldeia e reuniu todos para fazer o doutrinamento. E ele falou 1 hora seguida defendendo o marxismo, o comunismo. E também tinha um líder, tipo assim, um pastor evangélico ainda, no começo, era tolerado. E ele falou, agora você tem 5 minutos para defender seu ponto de vista. E ele falou, não vou precisar de 5 minutos. E ele chegou e olhou para o povo e falou assim, Christos vos crês. Não falou mais nada, só essas 2 palavras. E toda a turma da aldeia respondeu, voiste não vos crês. Quer dizer, ele entregou a palavra. Então, mesmo com aquela doutrinação, eles sabiam que Jesus ressuscitou. E o pastor que estava lá, que está lá de missões mundiais, lá da Ucrânia e adjacências, ele falou uma coisa curiosa, que durante 70 anos desse ateísmo, nunca foi mudado o nome do dia de domingo, porque em russo domingo significa ressurreição. Voskresenie significa ressurreição. Já que eles mudaram tudo, mas não conseguiram por um lapso mudar o nome do domingo. Na Revolução Francesa, Napoleão e companhia lá resolveram fazer o calendário da Revolução. E a semana teria 10 dias ao invés de 7, para eles mudar e acabar com o domingo e a religião. E depois veio os direitos do homem e do cidadão, e até hoje ainda são 7 dias. Irmãos, vamos ler o que está no boletim de João 20, 12 e 13, está aqui em negrito. Pega o boletim e vamos ler em conjunto, bem pausadamente. Está lá, palavras do evangelista João. Vamos lá. E viu 2 anjos vestidos de branco, assentados sobre a jazeira, o corpo de Jesus, um à cabeceira e outro aos pés. Disseram-lhe eles, mulher, por que choras? Ela lhes disse, porque levaram o meu Senhor e não sei onde o puseram. Senhor Deus, te agradecemos porque não levaram a Jesus, mas ele ressuscitou. E Maria Madalena e as outras mulheres, quando entraram naquele túmulo, ele estava vazio. E os próprios guardas lá desmaiados, depois inventaram que eles dormiram e roubaram o corpo de Jesus. Mas tu estás vivo e ativo e estás no meio de nós, agora, através do Espírito Santo. Te agradecemos pela oportunidade que temos de nos reunir, essa liberdade ainda que persiste no Brasil, graças a Ti. Que o culto de hoje, a ceia, sejam abençoados, como já foi abençoado aquele café da manhã. Em nome de Jesus. Amém.
Hino 137, binário para o culto cristão, porque vivo está. Vamos orar mais uma vez, feche os seus olhos. Senhor, como é bom ter essa certeza pela fé que Cristo vivo está. Certeza também por aquilo que temos vivido e experimentado. As respostas das nossas orações, o alívio nas dificuldades da vida e por tantas manifestações verdadeiras de Cristo no tempo, na história do mundo, na história pessoal de cada um de nós. Por tudo isso, nós te agradecemos, porque na Páscoa
comemoramos o Cordeiro de Deus que foi entregue para nos salvar, nos perdoar. Graças ao Senhor, teu grande amor, tua grande misericórdia. Tudo isso te agradecemos e pedimos que a tua palavra fale nos nossos corações, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Abra sua Bíblia no livro de Mateus, no capítulo 27. Hoje nós vamos ler e estudar, responder algumas perguntas sobre a morte de Cristo hoje de manhã e sobre a sua ressurreição no culto da noite. Nós vamos começar a ler no capítulo 27, a partir do versículo 32. Seria bom se desse para ler um pouco antes, toda a história, ainda aquele tempo em que Jesus está lá no jardim do Getsêmani orando, sabendo que o seu tempo está chegando, que os guardas vieram, que Judas lhe traiu, que ele foi colocado em julgamento, mas o tempo não nos permite ver todas as coisas. Então começamos a partir do verso 32, como uma parte aí do final da história da vida de Jesus, a história de sua morte e a ressurreição, estudaremos hoje à noite. Diz assim o texto bíblico: Ao saírem, encontraram um sirineu chamado Simão, a quem obrigaram a carregar-lhe a cruz. E chegando a um lugar chamado Gólgota, que significa lugar da caveira, deram-lhe a beber vinho com fel, mas ele, provando-o, não o quis beber. Depois de o crucificarem, repartiram entre si as suas vestes, tirando a sorte. E assentados ali, o guardavam. Por cima de sua cabeça, puseram escrita a sua acusação: Este é Jesus, o Rei dos Judeus. E foram crucificados com ele 2 ladrões, um à sua direita e outro à sua esquerda. Os que iam passando blasfemavam dele, meneando a cabeça e dizendo: Ó tu que destróis o santuário e em 3 dias o reedificas, salva-te a ti mesmo, se és filho de Deus, e desce da cruz. De igual modo, os principais sacerdotes, com os escribas e anciãos, escarnecendo, diziam: Salvou os outros, a si mesmo não pode salvar-se. É rei de Israel, desça da cruz e creremos nele. Confiou, pois, em Deus, pois venha livrá-lo agora, se de fato lhe quer bem, pois disse-lhe: Sou filho de Deus. E os mesmos impropérios lhe diziam também os ladrões que haviam sido crucificados com ele. Desde a hora 6ª até a hora 9ª, houve trevas sobre a terra. Por volta da hora 9ª, clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani, o que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? E alguns dos que ali estavam, ouvindo isso, diziam: Ele chama por Elias. E logo um deles correu a buscar uma esponja e, tendo-a embebido de vinagre e colocando na ponta de um caniço, deu-lhe a beber. Os outros, porém, diziam: Deixa, vejamos se Elias vem salvá-lo. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. Eis que o véu do santuário se rasgou em 2 partes, de alto a baixo. Tremeu a terra, fenderam-se as rochas, abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam ressuscitaram, e saindo dos sepulcros depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. O centurião e os que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto e tudo o que se passava, ficaram possuídos de grande temor e disseram: verdadeiramente este era o Filho de Deus. Estavam ali muitas mulheres observando de longe. Eram as que vinham seguindo a Jesus desde a Galileia para o servirem. Entre elas estavam Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e de José, e a mulher de Zebedeu. Caindo a tarde, veio um homem rico de Arimateia, chamado José, que era também discípulo de Jesus. Este foi ter com Pilatos e lhe pediu o corpo de Jesus. Então Pilatos mandou que lhe fosse entregue.
E José, tomando o corpo, envolveu num pano limpo de linho e o depositou no seu túmulo novo, que fizera abrir na rocha. E rolando uma grande pedra para a entrada do sepulcro, se retirou. Achavam-se ali sentadas em frente da sepultura Maria Madalena e a outra Maria. No dia seguinte, que é o dia depois da preparação, reuniram-se os principais sacerdotes e os fariseus, e dirigindo-se a Pilatos, disseram-lhe: Senhor, lembramo-nos de que aquele embusteiro, enquanto vivia, disse: depois de 3 dias ressuscitarei. Ordena, pois, que o sepulcro seja guardado com segurança até ao 3º dia, para não suceder que, vindo os discípulos, o roubem e depois digam ao povo: ressuscitou dos mortos, e será o último embuste pior que o primeiro. Disse-lhes Pilatos: aí tende uma escolta, ide e guardai o sepulcro como bem vos parecer. Indo eles, montaram guarda ao sepulcro, selando a pedra e deixando ali a escolta. Meus queridos, dentro de todo esse texto que nós temos aqui, hoje eu quero trabalhar apenas 2 perguntas. Iria tentar responder com os irmãos 2 perguntas. Uma sobre o problema do pecado, a gravidade do pecado. Qual a gravidade do pecado? Até que ponto vai a gravidade do pecado? Essa é uma. E o segundo problema que eu queria responder com vocês é: qual era o problema de Jesus com os judeus? Assim, nós vamos ter nesse texto que nós lemos muitas explicações. Nós lemos mais do que precisávamos para responder essas perguntas. Mas como hoje nós estamos vendo sobre a Páscoa, lembrando tanto da morte de Jesus como da sua ressurreição, achei importante que nós víssemos todo o texto e guardássemos no coração tudo que Jesus passou, todas as coisas como aconteceram, ainda que outros detalhes sejam escritos nos outros evangelhos, né? Alguns detalhes foram colocados em um, outros detalhes em outro, e assim nós podemos aprender muito sobre essa história incrível de Jesus, desse herói verídico, talvez o único e verdadeiro herói, né? Todos os outros são pessoas boas, fizeram muitas coisas boas, mas ninguém pode fazer o que Jesus fez. A primeira pergunta, então, eu gostaria de ver com vocês sobre essa questão da gravidade do pecado. O pecado hoje em dia, muito mais do que antes, tem sido tratado com banalidade, com despreocupação, sem nenhum peso de consciência. Então, se antes algumas pessoas com má intenção, usando de má fé, abusavam de outras pessoas, colocando-lhes a culpa do pecado, hoje em dia é o contrário. Tenta-se resgatar as pessoas, tirando-lhe a culpa do pecado, e nenhuma das coisas estão certas, nenhuma dessas 2 posições estão certas. Mas, segundo as Escrituras, eu queria que você entendesse o peso do pecado. Por que Jesus veio? Nós vamos ler no Novo Testamento algumas explicações por que Jesus veio. Nós vamos ler lá no começo da história, do Gênesis, por que Jesus veio. Nós vamos ver que havia uma promessa, então, de que alguém viria para resolver um problema que houve entre o homem e Deus, que foi justamente o pecado, que criou uma distância entre o homem e Deus. E nós vamos entender que essa distância existe e que o homem tenta de todas as maneiras consertar isso. E é interessante que alguns, então, fazem uma avaliação usando como se fosse uma balança. Bom, eu tenho algumas coisas erradas, mas eu tenho algumas coisas boas. Então, se eu conseguir equilibrar essa balança, estou bem com Deus. E assim eles tentam acertar, sem avaliar realmente qual é o problema do pecado. E porque não estudaram, não conhecem, então criam para si próprios uma resposta, dizendo que um equilíbrio será suficiente para resolver o problema. E eu acho interessante que se eu chegar diante de um juiz e disser para ele que eu matei só uma pessoa, que todas as outras pessoas que me ofenderam eu nunca fiz nada, não resolve meu problema, e eu sou condenado da mesma maneira. Mas as pessoas não entendem isso, que o meu erro traz condenação, e que aquilo que eu fiz de certo, eu só fiz o que era certo. Isso não tira a minha condenação. Isso não acontece nem na vida civil.
Então, se eu fiz uma coisa errada no trânsito, não adianta depois eu chegar para o guarda e dizer para ele que eu fiz todas as coisas certas de manhã, só à tarde que eu errei uma coisa só. Aquela uma coisa só, ele vai me dar uma multa e não tem como consertar isso. Não dá para dizer, olha, mas eu acertei 50 e errei 50, então vamos ficar elas por elas. Isso não vai acontecer. Essa é uma das maneiras. Outra maneira é a pessoa se auto-justificar e criar situações para que ela mesma consiga se justificar. Então, daí vem coisas sinceras, de devoção, de fé, expressões de fé, mas que não resolvem o problema. E eu quero colocar para vocês aqui o peso do pecado, quando nós estamos olhando o Filho de Deus pregado na cruz. Eu queria que você entendesse que Cristo é chamado de Filho de Deus para que entendêssemos também e sentíssemos a ligação que há entre Deus e Cristo Jesus. Quando Jesus está aqui na terra, andando e sofrendo as humilhações, aquilo já é alguma coisa grave, porque ele não tinha pecado, ele não tinha razão de ser humilhado, razão de ser ofendido, muito menos razão de ser contrariado, porque ele cumpria toda a lei. E isso era argumentado diante dos fariseus, diante dos escribas, mas mesmo assim eles tentavam achar alguma coisa para condenar Jesus. O próprio Pilatos não achou condenação. Você lembra do que estava escrito? Qual era a condenação que estava escrito em cima da cruz de Cristo? Rei dos judeus. Que condenação é essa? Qual é o motivo dessa condenação? Mas eles não encontraram um motivo. E assim criaram um motivo, compraram, como fizeram com Judas, depois como fizeram com os guardas, e assim eles vão tentando armar a situação contra Jesus. E Jesus, tendo sofrido todas essas coisas, sem ter pecado, sem ter errado, ele agora vai se entregar, e essa é uma questão importante, porque a culpa da morte de Jesus é de todos nós, ainda que alguns fiquem tentando estabelecer se é dos romanos ou se é dos judeus. Quem matou Jesus? Quem matou Jesus, a responsabilidade é toda nossa, de toda a humanidade. Mas quem permitiu a sua morte foi Ele mesmo. Ele mesmo se entrega, Ele mesmo permite ser levado até a cruz. E agora Ele está lá na cruz. Eu fico imaginando aquela cena, e todos nós sabemos o quanto aquilo é terrível, o quanto a dor é forte, o quanto aquilo machuca de verdade, e não é apenas as nossas emoções, mas são feridas terríveis, que os romanos sabiam muito bem como machucar alguém, como fazer com que essa pessoa sofresse. E Jesus está pregado na cruz, sofrendo. Além desse sofrimento físico, a sua dor, o seu sangue escorrendo, eles continuavam escarnecendo de Jesus e fazendo com que ele continuasse sendo humilhado, porque não tinham uma condenação. Então qualquer coisa era usada para tentar condená-lo. Pior que isso ainda, era Jesus vendo a sua família ali, a sua mãe, um dos seus discípulos, João, estava ali à frente, perto. Ele vendo pessoas próximas a ele sendo humilhado, isso não era uma coisa muito boa. Nós bem sabemos que quando passamos por uma situação constrangedora, preferimos que ninguém nos veja, mas Jesus estava sendo exposto a todas as pessoas, a sua humilhação, a sua tristeza. Mas você percebeu que em um determinado momento, ele começa a dizer, em um clamor bem forte, dizendo: Deus meu, por que me desamparaste? Se tem uma das coisas que sustenta a nossa vida em muitos momentos, é saber que Deus está junto conosco. Tem certas horas, eu acho que até um ateu pede pela ajuda de Deus. Ó Deus, eu não acredito no Senhor, mas se eu puder fazer alguma coisa nessa hora, porque é a última esperança. Quando não sobra nenhuma esperança, a gente clama por Deus. Bom seria se nós estivéssemos na presença dele o tempo todo, mas às vezes nos distanciamos, pecados, nossos erros, a nossa maneira de pensar, erramos por muitas coisas. Deus é a nossa última esperança, mas aqui no final de todas as coisas, tendo vencido o pecado durante toda a sua vida, cada dia da sua vida a tentação estava presente, a humilhação estava presente.
Todas as coisas o cercavam para Jesus pecar, errar e comprometer completamente o plano de Deus, mas ele não errou, ele não pecou. O diabo ofereceu uma parceria para ele, você se lembra? Lá na tentação, o diabo já tinha 1/3 dos anjos do céu. E se Jesus se unisse a ele, talvez Jesus pudesse levar os outros 2/3, e aí todo o exército dos anjos do céu estariam contra Deus. Eu não sei o que aconteceria, mas fico imaginando essas coisas. Jesus foi tentado muitas vezes, e Jesus venceu todos os dias da sua vida. Costumo dizer que Jesus não entregou só a sua morte, ele entregou toda a sua vida. E lá naquele dia ele está se entregando e sofrendo, e o seu sangue se esvaindo, e a sua vida também. E ele sabe que está chegando os últimos minutos, e o que ele sente é que Deus o desamparou. E aqui é o ponto que eu queria responder essa pergunta. Você entende que o Filho de Deus, sendo muito amado por Deus, perfeito em justiça e em santidade, que vivia na glória de Deus, na presença de Deus, ao lado de Deus, agora foi abandonado por Deus por causa dos nossos pecados. Jesus precisou morrer na cruz para pagar o preço do nosso pecado. Não serviria eu morrer pelos meus filhos, porque eu já tenho os meus pecados, então eu já estou condenado. Não dá para você dizer, por exemplo, se você fosse condenado junto com o seu filho, e dizer para o júri: olha, então eu vou ficar 30 anos na prisão, não dá para considerar 15 desses anos, os 15 anos do meu filho? Ele vai dizer: não, cada um vai pagar o preço da sua condenação. E a mesma coisa acontece com relação ao pecado. Se eu morresse no lugar de alguém, seria inútil, porque eu estou pagando o preço do meu próprio pecado. Então precisava ser alguém que nunca pecou. Mas a própria Escritura diz que todos pecaram, então não há salvação na humanidade. Não há redenção em nada do que nós fizemos. Precisa ser alguém totalmente diferente, justo desde o seu nascimento. Nasceu completamente fora desse padrão de pecado. Por isso Jesus nasce. E aí ele anda no meio de nós. Ele mantém a sua vida santa para receber os nossos pecados. Então é o único que pode receber, porque ele não tinha pecados. Porque não tinha pecados, então ele está lá na cruz, mas Deus o abandonou, porque naquele momento ele recebeu os nossos pecados. Eu queria então que você sentisse esse momento acontecendo com Jesus. Jesus agora está sozinho levando os nossos pecados, e Deus já não pode mais estar com ele, justamente por causa da santidade de Deus. Então Jesus leva os nossos pecados e ele paga o preço por nós. A gravidade dos nossos pecados, seja um pecado que eu considero muito grave, seja um pecado que eu considero muito simples, um pecado que eu falo assim, mas todo mundo faz, um pecado que quando a gente comete todo mundo ri e acha engraçado. Mas todos esses pecados, grandes ou pequenos, foram a causa de Jesus ter vindo aqui e ser entregado à morte, voluntariamente por nós. Esses pecados são o motivo pelo qual Deus não pôde estar com ele nesse momento e o abandonou, deixou só, porque Deus não compartilha com o pecado. Então Jesus está lá sofrendo por nossos pecados e Deus o deixou. Aqui, será que conseguimos entender a gravidade do pecado? Será que nós conseguimos entender que quando escolhemos o pecado, quando permitimos que o pecado chegue até nós, por mais individual que sintamos que foi aquele pecado, é só comigo, não atrapalho ninguém, não condeno ninguém, não causa mal a ninguém, nós sabemos o que causou aqui para Jesus. Esse pecado, seja grande ou pequeno, causa esta gravidade da distância entre o homem e Deus. Então é muito importante que a gente entenda essa gravidade, o peso desse pecado, e a grandeza da obra de redenção que precisou acontecer. Porque se a obra de redenção não fosse algo tão grande como a vida de Cristo, então os nossos pecados não seriam redimidos e todos nós estaríamos condenados. Mas por causa desse grande amor de Deus, por causa do grande amor de Cristo Jesus, fomos redimidos. Que bênção, irmãos. Glória a Deus por isso. A segunda pergunta que eu queria responder: qual é o problema de Jesus com os judeus? Por que os judeus queriam tanto condenar Jesus? Por que os judeus não aceitavam Jesus? Por que aquela placa colocada na cruz como a sua condenação?
aquilo incomodou tantos judeus, por causa de uma coisa muito simples, que um guarda ali estava lá, ele percebeu. E você pode ler comigo no versículo 54, quando diz assim: o centurião e os que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto e tudo o que se passava, ficaram possuídos de grande temor e disseram: verdadeiramente este era o Filho de Deus. Os judeus não conseguiam conceber que Jesus, sendo uma pessoa que andava no meio deles, pudesse ser Deus, pudesse ser o Filho de Deus, pudesse ser quem ele dizia que era. Eles não concordavam. Olha, você pode dizer que é um grande mestre, está tudo certo. Se você disser que você é uma pessoa iluminada, que recebeu uma revelação de Deus, nós aceitamos. Mas Jesus dizia que ele era o Filho de Deus. Aqui estava um problema. Aqui está a diferença entre o cristianismo e todas as outras religiões. Jesus não é apenas uma pessoa iluminada. Jesus não diz que recebeu uma nova revelação. Jesus não teve uma ascensão aos céus, mas ao contrário, ele desceu dos céus. Ele é o Filho de Deus, que se manifestou no meio de nós. E isso ele mostrou, ele provou, ele confirmou, ele fez promessas e as cumpriu. Por todas estas coisas. E aí os judeus ficam revoltados, porque eles não conseguem resolver esse problema. Eles não conseguem crer. Está diante deles, mas eles não conseguem crer. E porque não conseguem crer, então é mais fácil condenar. Aquilo que eu não vou aceitar, eu vou condenar. Foi isso que eles fizeram. Irmãos, é isso que a gente faz. Se eu não creio em Jesus, eu o condeno. Se eu não creio e não vivo a vida que Jesus propôs para nós, eu estou condenando. Se o pecado está na minha vida com facilidade, está tudo bem, não tem tanto problema assim, eu estou condenando a Jesus. Estou aceitando a condenação que estava sobre ele. Ainda que eu não use as palavras, eu estou dizendo com as minhas atitudes: ele merece. Por isso, precisamos tomar cuidado na maneira como nós vemos Jesus, na maneira como vemos o pecado. O que é Jesus? O que é o pecado? O pecado é algo muito grave, uma distância muito grande. E Jesus é Deus também na sua grandeza, na sua divindade. E ele não pode ser diminuído a um coitadinho que morreu na cruz. Mas ele veio e se ofereceu. É muito interessante. No versículo 50, se você ler os outros evangelhos sobre a morte de Jesus, você vai ver sempre a mesma expressão, que Jesus dá um grande clamor e depois entrega o seu espírito. Entregar o seu espírito é algo que ele faz voluntariamente. Nenhum dos textos diz que chegou a sua hora, nenhum dos textos diz que ele foi abatido pelo cansaço, pelas dores, ou porque o seu organismo não conseguiu mais suportar. Ao contrário, quando lhe foi oferecido, ainda no caminho, um vinho com fel, que aquilo diminuía um pouco as dores, para que a pessoa conseguisse continuar passando por todas aquelas atrocidades, Jesus não aceitou, Jesus não tomou. Ele queria estar consciente, ele não queria estar entorpecido, ele queria estar consciente de todas as coisas, para que todas as coisas estivessem sob sua administração, sob o seu pensamento, para que ele pudesse dizer, como diz nos outros evangelhos: está consumado. Completei todas as coisas, não faltou nada. Como é perfeita a obra de Jesus. Como essa preocupação de Jesus, esse amor de Jesus, traduzidos na sua atitude na cruz, mostram essa perfeição. Para essas duas perguntas, a resposta é bem simples. Está nesse texto: Jesus é o Filho de Deus. O pecado realmente nos afasta demais de Deus. É algo gravíssimo, complica demais a nossa vida. Não pode ser aceito por nós como uma coisa natural para a nossa vida. Para nenhum de nós. Mas o mundo tem oferecido as mesmas coisas que os judeus naquela época. O mundo tem oferecido a condenação. Nós não podemos suportar a ideia de Jesus, Filho de Deus, veio pagar o preço do pecado. Então nós fazemos escárnio. É isso que o mundo faz. Quando o mundo traduz a Páscoa, ainda que seja uma comemoração estabelecida pelos homens,
mas traduz a Páscoa em ovos de chocolate, coelho da Páscoa, né? Essas coisas apenas, no meu ponto de vista, têm a intenção de fazer escárnio. Olha, a Páscoa, que deveria ser a grande comemoração da história, que veio desde a época dos hebreus, lá no Egito, com aquele cordeiro oferecido lá na 10ª praga, para serem libertos da escravidão, para vencerem a morte, tornou-se hoje motivo de piada. O Natal, que é o nascimento de Jesus, para lembrarmos do nascimento, ainda que não seja no dia 25 de dezembro, mas ao invés de lembrarmos Jesus nasceu, é o nosso Salvador, damos gargalhadas e ficamos felizes que o Papai Noel passou em casa. Quantas histórias para continuar escarnecendo Jesus. É o que o mundo oferece. Vamos rir de Jesus. Mas aqueles que creram, aqueles que puderam perceber, talvez como esse centurião, ainda que tardiamente, ainda que depois de tudo isso, mas ele ficou assustado. Porque ele ficou assustado, ele percebeu uma coisa muito importante. Verdadeiramente, este era o Filho de Deus. Quando isso cai nos nossos corações, quando isso está na nossa mente, então nós entendemos esse amor de Deus. Então nós não aceitamos mais o escárnio, nós não aceitamos mais o descaso, nós não concordamos mais com o mundo que diz que Jesus mereceu a crucificação, mas nós lamentamos demais que Ele tenha precisado passar por tudo isso para salvar as nossas vidas, para que os nossos pecados fossem perdoados. Se não acontecesse isso, todos nós estávamos condenados. Mas por causa desse grande amor de Deus, então podemos dizer que estamos salvos. Eles continuaram tentando. Você percebeu que aquilo que o irmão Timóteo falou no começo do culto está nesse texto. Que a guarda foi colocada lá justamente porque eles tinham medo que roubassem o corpo de Jesus. E eles foram colocados lá para cuidar daquilo. Mas nada disso deu certo. Que na verdade ninguém roubou o seu corpo, mas ele mesmo saiu de lá, vivo, ressuscitado. Essa é a Páscoa que nós comemoramos. Christos vos cres. Cristo ressuscitou. Deus abençoe a todos. Amém. Vamos ter a participação agora do conjunto feminino. Enquanto o conjunto feminino se prepara aqui à frente, eu queria convidar os irmãos diáconos que vão nos ajudar para já irmos para o nosso lugar.
ceia do Senhor é o pacto que Jesus fez, uma aliança que Ele fez. Então, ela não é oferecida a todas as pessoas, mas aqueles que responderam ao pacto de Jesus através do batismo, através da confirmação com Jesus, o batismo, dizendo então que aceitaram essa aliança que Ele proporcionou. Para aqueles que têm vivido uma vida digna, o próprio texto diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice, pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe para juízo. Então ela é oferecida não para que você seja condenado, mas é oferecida justamente porque você entendeu esse sacrifício de Cristo, você aceitou, você fez um pacto, uma aliança com Cristo. Se você ainda acha indigno, então nós pedimos que você aguarde, que você não tome hoje, que você se prepare, converse conosco, vamos fazer a classe, vamos estudar a palavra, entender, vamos orar, vamos entregar a sua vida ao Senhor. Depois que estivermos bem entendidos, a nossa vida preparada, confirmados na aliança, aí vamos beber e comer para fazer disso algo que dignifique a Cristo e o seu sacrifício. Nós vamos orar. Convido todos a ficarem em pé neste momento. Nós vamos orar ao Senhor. Vamos apresentar este momento diante de Deus e agradecer a Ele. E com o irmão Osvaldo fazer isso. Querido Deus, nosso Pai que está no céu, nós nos colocamos neste momento diante de Ti, Senhor, pedindo ao Pai que o Senhor possa abençoar a cada um, Senhor Deus, que o Senhor possa estar em nossos corações, Senhor Deus, fazendo com que nós possamos estar aprendendo cada vez mais de Ti, confiando cada vez mais em Ti, Senhor. Te pedimos, ó Pai, que o Senhor possa nos renovar neste momento, ó Pai, neste dia, Senhor Deus, memorável, Deus, em que nós colocamos, Senhor Deus, a nossa fé ainda mais diante de Ti, Senhor Deus, para que nós possamos trilhar nos Teus caminhos, Senhor Deus, de uma forma diferente, ó Pai. Que nós possamos compreender e entender a Tua palavra, Senhor Deus, e segui-la, ó Pai. Te pedimos para aquelas pessoas que ainda não puderam fazer isso, que possam estar fazendo, Senhor Deus, e poder, Senhor Deus, ter esse privilégio, Senhor Deus, de estar Te seguindo, Senhor Deus, e fazendo, ó Pai, aquilo que o Senhor quer que nós façamos, ó Deus. Queremos Te pedir para aquelas pessoas que não puderam estar aqui, Senhor, que o Senhor possa estar com eles, ó Pai, onde quer que eles estejam, Senhor Deus, descansando, viajando, mas que o Senhor possa, Deus, estar com os Teus servos, ó Pai. Te pedimos, ó Pai, por cada um que adentrou nesse templo, Senhor, que o Senhor possa estar abençoando, ó Deus, e que o Senhor possa nos renovar a cada dia. Nós Te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar-se, nós vamos cantar o hino 286. Alvo mais que a neve, quando servimos o pão.
que eu recebi do Senhor, o que também vos entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isso em memória de mim. Tomamos. E no 124.
Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: Esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Bebamos. Porque todas as vezes que comerdes esse pão, beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Nós nos alegramos, porque um dia Jesus vai vir nos buscar, que Ele virá buscar a sua igreja. E ainda que haja tempos difíceis para estarmos longe do pecado, cada vez que mais difícil estar unido a Cristo, tudo isso vai compensar, vai ser uma grande alegria, no final vai ser uma grande celebração. O dia em que virá o juiz, muitos terão medo, mas nós que cremos em Cristo, nos alegraremos por demais. Quero convidar você a ficar em pé, nós vamos cantar ao Senhor, vamos louvar. Mas antes de cantar, eu queria que você olhasse para os nossos visitantes, desse um abraço forte neles, dizendo o quanto estamos contentes que eles estejam aqui conosco. Eles são muito bem-vindos. Como é bom ter esse dia de celebração, de comunhão, de gratidão a Deus pela morte e pela ressurreição de Cristo Jesus. Me
aproximo, quebrantado por seu amor, pela cruz me chamou, simplesmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Que alegria que é poder servir um Deus que não é um super-herói de mentira, como nós ouvimos, mas é um Jesus Cristo que tomou sobre si a minha dor, a sua dor, o meu pecado e o seu pecado. Através disso, desse imenso sacrifício, eu estou aqui hoje para poder adorar o Senhor, para louvar o Senhor, junto com meus irmãos. Isso é muito gratificante. É um Deus que nos trouxe liberdade real. Como nós falamos aqui, verdadeiramente Ele ressuscitou e verdadeiramente Ele nos libertou. E esse verdadeiramente faz toda a diferença, porque não é algo de conto de fadas, de historinha, não é o coelhinho da Páscoa, mas é Jesus Cristo que verdadeiramente ressuscitou e verdadeiramente me libertou. Nesse momento você pode trazer os seus dízimos e ofertas também, nessa canção. Vamos juntos? Teu sangue leva-me além, a todas as alturas, onde ouço a tua voz, fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, este é o teu sangue. Mostra a tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue. Que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus, que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Teu sangue leva-me além, a todas as alturas, onde ouço a tua voz, fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, este é teu sangue, este é teu sangue. Tua cruz mostra a tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue. Cante bem forte isso. Somente o sangue nos lava, que nos lava dos pecados e que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue, nada além do sangue que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus.
do sangue. Vamos cantar mais uma vez isso, que você é livre. Declare bem forte para que Deus saiba que você aceitou essa liberdade dentro de você. Vamos juntos. Eu sou livre. Eu sou livre. Nada além do sangue. Nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre. Eu sou livre. Nada além do sangue. Nada além do sangue de Jesus. Eu só quero aproveitar esse momento para a gente fazer uma oração de intercessão e apresentar aqueles irmãos que estão viajando, não estão conosco. Agradecer a Deus porque a Valéria já está aqui com a gente hoje. Ela passou por uma cirurgia, nós estávamos orando por ela e o fato dela estar aqui, então já é a resposta de Deus. A gente fica muito feliz porque Deus cuidou da vida dela e ela já está conosco. Cada uma das vidas que estão aqui, vamos orar, feche seus olhos. Senhor, como é bom esperar no Senhor, como é bom ter nos nossos corações essa certeza de que não é mais o pecado que rege as nossas vidas, mas agora é uma consciência limpa, estabelecendo o que é certo, o que é errado, uma consciência limpa pelo sangue de Cristo Jesus, que sabe medir as coisas e que não é mais, ó Deus, pressionado pelo mundo, mas que sabe determinar quando é bom, quando é justo, quando é correto, que sabe avaliar o sacrifício de Cristo na cruz e que sabe responder, ó Deus, a esse sacrifício com amor, com entrega. E é isso que nós estamos fazendo ao Senhor, entregando as nossas vidas a Ti, reconhecendo este Teu grande amor. Que o Senhor nos receba neste culto, recebe a honra e a glória que oferecemos a Ti. Nós queremos interceder por muitas vidas que precisam do Senhor, que têm buscado a Ti e esperado em Ti. Nós apresentamos essas vidas ao Senhor. Agradecer porque o Senhor tem cuidado, assim como o Senhor cuidou da Valéria, que oramos, e que agora ela já está aqui conosco. Graças ao Senhor, pela Tua resposta, pelos Teus caminhos, pelo Teu grande amor que tem sido derramado de muitas maneiras. Assim nós confiamos no Senhor. O Senhor tem dado uma recuperação para a Júlia. Esperamos que logo ela possa estar bem para fazer a cirurgia, concluir todos os processos, ó Deus, lá na sua vida de recuperação da sua saúde. Assim também no Reinaldo, ó Deus, esperamos em Ti. Obrigado porque o Senhor Rafael está um pouquinho melhor. O Senhor continue cuidando da vida dele lá também. Tantas outras vidas. A Sônia está fazendo o seu tratamento. Ó Deus, nós continuamos esperando no Senhor. Há muitas coisas que o Senhor tem feito. Nós queremos estar apenas seguros nas Tuas mãos. Recebe-nos, cuida do Teu povo e nos abençoa em nome de Jesus. Amém, Senhor. O último capítulo da Bíblia, quase encerrando já a Bíblia, está lá: aquele que testifica estas coisas diz: certamente cedo venho. Amém. Ora, vem Senhor Jesus. Antes de ouvirmos o coral infantil, tem um aviso. Se eu entendi, hoje então as senhoras, mulheres que estão em ação, não tem o seu programa habitual, certo? Qualquer dúvida, fala com a irmã Fátima. Então, inspiração musical do coral infantil.
Eu quero desejar uma feliz Páscoa para a igreja, em nome de todo o nosso departamento. Dizer que as crianças já participaram, nós já comemoramos a Páscoa domingo passado, num momento assim muito especial, juntamente com o nosso pastor. As crianças viveram realmente a Páscoa, e nós vamos agora só cantar os 2 cânticos que foram trabalhados durante este período, porque nós aprendemos juntos que nós já não somos mais escravos, nós somos livres do pecado, porque Jesus nos libertou, Jesus morreu por nós e nos ressuscitou. Então, só que as crianças não vão cantar sozinhos. Esse primeiro que eles vão cantar é Ele vive, Ele vive, Ele vive. Quem sabe canta junto, tá? Para que as crianças não fiquem assim tão sozinhas. E aliás, não são crianças, que eu tenho juniores aqui comigo. Então, eu vou convidar a igreja a cantar junto. Ele vive, ressuscitou, venceu a morte, hoje está vivo e para sempre. Ele vive, ele vive, ele vive. Ele vive, ressuscitou, venceu a morte.
Enquanto a projeção, antes de começar, o irmão Wesley também lembra que também o conjunto masculino hoje não haverá o seu ensaio. Deus queria muito que a gente ficasse de bem com Ele. Daí Ele mandou Jesus. E a Páscoa foi quando Jesus foi salvar a gente. O povo adorava Jesus. Todo mundo gostava de estar perto dele, porque ele é muito bom. Jesus falava de Deus e cuidava das pessoas. Curou cegos, deu comida para um monte de gente, transformou água em vinho. Jesus falava que ele era o caminho para todo mundo ficar perto de Deus. E por isso tinha gente que não gostava dele. Essas pessoas queriam prender Jesus. Ele sabia disso. Mesmo assim, foi lá para Jerusalém. Lá ele preparou uma janta bem especial para os amigos dele. Jesus pegou a comida e agradeceu a Deus e dividiu com os amigos. E eles beberam, comeram e até cantaram. Nessa hora, ele ensinou uma coisa muito importante, que a gente deve amar os outros, igual ele amou a gente. Depois do jantar, ele saiu com alguns amigos para orar. Você acredita que eles dormiram? Ele falava: acordem, 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 acordem. É importante que vocês orarem, gente. Mas eles não acordavam. Bem nessa hora, quando ele estava orando, foi preso. Daí foi bem chato. Bateram nele, fizeram um dodói nele, machucaram ele. Eles vinham de chicote e tá. E agora era sexta-feira. Fizeram ele carregar uma cruz bem pesada. Foi muito difícil carregar aquela cruz. As pessoas gritavam: sabe assim mesmo? Se você é Deus, desce daí, cara. E ele estava sofrendo sem falar nada. Foi bem triste. E agora Jesus estava morto. Tudo ficou escuro. Bem escuro. E as nuvens choravam no céu. Eles colocaram o corpo de Jesus na caverna, porque se dá por um guarda bem bravo, pra ninguém entrar lá. Mas até o guarda se arrependeu, percebeu que Jesus era Deus. Ele até chorou. Os amigos de Jesus ficaram sozinhos. Como tudo aquilo que eles sonharam tivesse acabado. No domingo, 3 amigas de Jesus foram lá na gruta. Eles estavam tristes, porque ele tinha morrido. Mas pareceu um anjo bem legal que falou assim: eu não tenho medo. E Jesus não está mais aqui, porque ele está vivo. E eles saíram correndo: Jesus está vivo, Jesus está vivo. Até que não gostava de Jesus, aprendeu que era mesmo. Essa história é da Páscoa, uma história de amor do nosso Deus que entregou seu filho Jesus, porque ama a gente. Ele ama você, ele ama a mamãe, ele ama o papai.
Essa é a mensagem da Páscoa, né? Vamos anunciar essa mensagem que muitos não conhecem ainda, né? De maneira tão simples e tão comovente. Hoje à tarde às 5 horas os jovens vão se encontrar. Aqueles que quiserem participar da troca de presentes ali da Páscoa, eles podem participar, depois para confirmar com o Felipe. E domingo que vem, no culto das 19 horas, vamos ter uma grande celebração da Páscoa ainda, um coral da igreja. Eu também acho que vai ser muito emocionante, algo especial. Então nós vamos continuar lembrando que Cristo ressuscitou e anunciando isso. Então você está convidado para estar aqui hoje à noite, mas domingo que vem, principalmente com o coral, eu vou pedir que você traga alguém. Ore por alguém para vir aqui, para ouvir essa mensagem tão bonita da Páscoa e da ressurreição de Cristo. Nós vamos orar, eu vou pedir para você ficar em pé. Nós vamos orar mais uma vez, concluindo este culto. E assim que terminar essa oração, vou pedir que você dê um abraço no seu irmão, dê a ele a feliz Páscoa, e assim vamos encerrar assim com essa comunhão tão boa, tão especial entre os irmãos, a igreja. Então fique do lado do seu irmão aí, vamos orar juntos ao Senhor. Vamos orar ao Senhor. Senhor, muito obrigado pela Páscoa e pela ressurreição de Cristo Jesus, nosso Senhor. Obrigado porque Ele é o motivo da nossa existência e da nossa vida. Ela faz sentido que temos essa esperança. E agora, pelo que Cristo já sofreu, o Senhor nunca mais irá nos abandonar. Muito obrigado por isso, ó Deus. Nossos pecados podem ser perdoados por Cristo Jesus, e a nossa comunhão com o Senhor pode ser estabelecida para sempre. Graças ao Senhor por isso. Recebe a nossa gratidão e o culto que oferecemos a Ti, e abençoa o Teu povo em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.